E aí, pessoal, tudo bem? Agora nós temos essa questão aqui do Carlos Drummond de Andrade no livro A Rosa do Povo, certo? Nessa obra aqui, A Rosa do Povo, é interessante porque o Carlos Drummond de Andrade ele escolhe caminhos, né, para produzir a sua poesia. Dentre esses caminhos, você tem um dos recursos bastante utilizados que é a metalinguagem, certo? A metalinguagem é um tema muito comum nos poetas, principalmente do século XX. No modernismo, muito, né? Porque eles vão falar sobre o próprio ato de fazer poesia, repensar a poesia de uma maneira um pouco diferente daquela poesia tradicional. Bom, aí tem a poesia, mas eu sempre digo o seguinte: numa questão dessa, você não pode ir diretamente na poesia e ler, né? É interessante que você vá no comando da questão, certo? Ó, sobre os excertos apresentados acima, retirados do texto do poema Procura da Poesia, que são dois trechos, né, da poesia, do livro A Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade, é correto afirmar que... Bom, então é correto afirmar sobre esses excertos. Aí sim, eu volto aqui na poesia e vou ler, né, naturalmente, e depois, posteriormente, eu vou voltar nas alternativas. Essa leitura de vai e volta nas alternativas, isso é necessário muitas vezes em questões sobre poesia. As questões sobre poesia, elas pegam bastante, né, o candidato. Bom, vamos lá. Procura da poesia. Aquele tema que eu comentei com vocês, né, a metalinguagem, já está desde o título, procura da poesia, o próprio ato de fazer poesia. Como que se faz para procurar a poesia, para achar a poesia, para o poeta ele fazer e escrever uma poesia? Bom, aí ele usa aqui, né, um verbo no imperativo, penetra surdamente no reino das palavras. Né? Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Intacta é a mesma coisa de intacta, né? Ei-los sós e mudos em estado de dicionário. Chega mais perto e contempla as palavras. Observa aí que ele continua a utilizar aqui os verbos no imperativo, certo? Ou seja, indicando aí para um interlocutor, né? Um possível poeta, certo? Um outro poeta, como que ele deve procurar a poesia, como ele deve produzir. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra. Bom, vamos lá. Cada palavra, cada um é o quê? Cada palavra tem 1000 faces secretas sobre a face neutra. Ou seja, a palavra ela está lá paralisada, mas ela tem outras faces. Aí nós podemos, né, identificar isso aqui como outros significados, certo? Outros significados que as palavras possuem. Quando ele fala 1000, né, aí é no sentido de variados, né? 1000 no sentido de infinitos. E te pergunta sem interesse pela resposta: pobre ou terrível que lhes dere, trouxeste a chave? Muito bem. As palavras, elas vão perguntar para quem chega lá, né, se você trouxe a chave. Bom, aí vocês percebem que a poesia, que, como eu comentei, né, há uma discussão, há um relato aí, né, uma indicação para o eu lírico de como fazer poesia, né? Aí ele fala, ele usa aí as palavras no sentido até personificado, que dá para você conversar com essas palavras. E uma das perguntas que as palavras vão fazer é essa aqui, ó. Trouxeste a chave? Ou seja, sabe o segredo? Muito bem, vamos lá. A gente tem que marcar a alternativa correta. A primeira fala assim, ó, letra A. Evidencia um poema cujo tema central é uma recomendação da leitura silenciosa. Bom, isso daqui é enganoso. Por quê? Como método mais eficaz para decifrar seus significados. Porque como aparece esse termo surdamente, penetra surdamente, aí você pensa, então é surdo, não escuta, então você tem que chegar nas palavras fazendo uma leitura silenciosa. Mas, nesse excerto aqui, né, dessa estrofe, a gente percebeu que há o diálogo. Ou seja, você tem que conversar com as palavras. Então, não cabe dizer aqui que tem que fazer uma leitura silenciosa. Comprovam a multiplicidade de sentido que as palavras podem articular. Até aí, sim, né? Porque ele fala de mil faces das palavras. Até aqui, nós observamos, né, uma afirmação correta. Mas observe o restante da questão, da alternativa. Especialmente quando são pesquisadas em um dicionário. Opa, ele falou que as palavras estão em estado de dicionário, né?
Ou seja, elas estão em estado de dicionário, quando você chega no dicionário, ela apresenta vários significados, né? E não está falando para você pesquisar no dicionário, ela está em estado de dicionário. Letra C, os versos recomendam que se siga um caminho interpretativo fechado. Ó, caminho interpretativo fechado. A gente não falou lá sobre as 1000 faces das palavras? Se elas têm 1000 faces, significa que não tem apenas um caminho para você interpretá-las, né? Para que se consiga decifrar palavras que possuem significado enganoso. Em nenhum momento falou que as palavras possam enganar, né, as pessoas. Então, a alternativa correta tem que ser a letra D. O eu lírico coloca como elemento central do poema a ideia de que as palavras constituem determinada autonomia. Sim, observa que as palavras, né, elas estão lá, elas te perguntam qual é a chave, porque elas têm autonomia, elas têm, né, vontade própria, certo? Para compor voz, ideias, sentimentos, elas estão em estado de dicionário. Se a gente pegar uma palavra aleatória, ela vai apresentar diversos significados, alguns significados que são concretos, outros significados que são abstratos, que pode compor ideias e sentimentos, certo? Então, a resposta correta é a letra D. Nessa questão, a chave aqui, né, é ler o enunciado, voltar à poesia, ler com calma, não cair nessas pequenas armadilhas, porque palavras soltas, né, elas podem te enganar. A palavra surda você poderia achar que era leitura silenciosa, mas pelo contexto a gente observa que não, né? Há multiplicidade de sentidos, mas não significa, ele em nenhum momento disse que as palavras tinham que ser pesquisadas em dicionários. Tudo bem com isso daí?